Agora, vamos dar continuação. Nós estamos na segunda aula deste módulo. A maneira como dizemos as coisas importa muito. Então, não só o que nós dizemos, mas como dizemos o que dizemos. Isso é muito importante. Muitas vezes, ao criticar, o que na verdade se quer é incentivar os filhos a fazer o melhor que podem, a verdadeiramente serem o melhor que podem, a dar o melhor que eles podem dar. Mas, talvez essa comunicação crítica, ela tenha origem em nossa relação com os nossos pais, durante a nossa infância, ou tenha origem em nosso cansaço, ansiedade, estresse do dia a dia. Então, muitas vezes, ao criticar um filho, o que se quer é incentivá-lo, na verdade. Então, de forma negativa, nós tentamos produzir aquilo que é positivo. E de onde é que nós tiramos essa ideia? De que tratando de forma negativa, nós vamos gerar o positivo nas pessoas. Tratando de forma crítica, nós vamos levar a uma atitude de crescimento nos nossos filhos. De onde é que nós tiramos essa ideia? Nós precisamos saber comunicar com a perfeita linguagem do amor. Nós precisamos saber comunicar de forma efetiva, de forma correta. Porque para as crianças, as críticas não são incentivo. Elas não estão enxergando esse você está errado, menino burro, né? Menina desobediente, menina, por que você não me ouve? Por que você esqueceu de novo isso? Eu te falei para você não esquecer, eu te falei para você não esquecer. Menino, porque você voltou a fazer a mesma coisa, porque você não está arrumando o seu quarto, você é bagunceiro. Você é muito bagunceiro. Você não está estudando, você vai tirar notas péssimas. Então, falando dessa forma, os pais estão tentando tirar o que há de bom dos filhos. Estão tentando fazer com que ele arrume a casa, arrume a cama, vá estudar. Estão tentando fazer com que ele não se esqueça, com que ele lembre das coisas, mas de forma negativa. Então, nós não vamos conseguir resultados positivos se a nossa ação é negativa. Se nós estamos plantando de forma errada, nós vamos colher de forma errada. A criança não vê as críticas como incentivo. Ela vê como um ataque em geral, ela se torna defensiva e não cooperativa. No momento de crítica, quando alguém vai criticar um filho, esse filho se fecha. Geralmente ele se retrai, ele tenta se esconder nele mesmo ou se proteger dos ataques que ele está sofrendo. Então ele não está recebendo aquilo como algo positivo, como um incentivo para que ele cresça, para que ele se torne melhor, mas como um ataque à autoimagem dele. Então, além disso, ao serem recriminadas por determinado comportamento, as crianças pequenas acham difícil compreender que a atitude é que foi inaceitável e que não ela é imprópria. Então, a criança, recebendo a crítica, ela não vai dissociar. Ah, meu pai está falando que eu, isso, mas na verdade ele não quer falar que eu, ele quer falar que o que eu fiz, que o fato esse foi errado. Então, a criança não vai conseguir separar isso, o eu, do que eu fiz. Ela enxerga como uma coisa só. Se a comunicação do adulto não separar as coisas para ela. Então, ela recebe isso como um ataque a ela própria. Tá? Ah, então eu sou uma criança que faz coisas erradas. Então, eu sempre erro. Ah, então eu sou desobediente. Então, eu sou desorganizado. Então, eu realmente não estudo bem. Então, eu. E ela vai acabar se sentindo inferiorizada, vai acabar se sentindo atacada, vai gerar sentimentos tóxicos nessa criança. E ela vai acabar reagindo de forma emocional também. E vai ser uma reação que, muito provavelmente, não é que os pais esperam dessa criança. Então, se nós pararmos para refletir sobre o impacto de nossas palavras, nós podemos dizer o que é necessário ser dito, sem abalar a noção que a criança tem de si mesma. Nós podemos parar, analisar a situação, pensar e responder à situação. Não reagir de forma emocional, mas responder de forma ponderada. Dessa forma, nós não vamos abalar a noção que a criança tem dela mesma. Não importando o que tenha acontecido, nós podemos fazê-la sentir que ela é amada, é apreciada, que ela é importante.
Nós podemos gerar uma experiência de conexão e pertencimento, mesmo tendo feito algo reprovável. Aqui, inclusive, eu acabo de citar algumas das experiências necessárias para se criar filhos emocionalmente fortes, filhos emocionalmente saudáveis, algumas das experiências que toda pessoa precisa vivenciar ao longo de todas as fases da vida, desde a primeira infância até a velhice tardia, em todas as fases da vida. A ação não altera quem a criança é, e ela precisa entender isso, nem o amor que nós sentimos em relação a ela. Então, independente do que ela tenha feito, a comunicação do adulto tem que ser de tal forma que ela entende que ela é amada, que ela é querida, que ela é uma criança respeitada. Ela tem que entender que o que ela fez foi errado. E aí vai entrar também a responsabilidade, vai entrar limites. Então, a ênfase ou o excesso de ênfase em culpa e punição acaba gerando separação e não aproximação. A criança vai se sentir mal com aquele adulto. E se essa é uma comunicação frequente, ela quer se afastar. Ela quer se afastar. Quantas vezes a criança vai falar com você, pai, com você, mãe, né, que ela queria que você fosse diferente? Ou que ela queria que a família fosse diferente? Quantas vezes você tem ouvido isso do teu filho? Isso é um grito de socorro. Isso é um grito de socorro. Você precisa reavaliar exatamente a sua comunicação com o teu filho. É necessário saber impor limites? Sim. É necessário saber mostrar para a criança que ela tem responsabilidades? Sim, isso é necessário. Desde o primeiro momento, desde que essa criança comece a entender as coisas, ela precisa entender que tem limites, que ela também tem responsabilidades. Porém, isso deve ser feito com amor. Ela precisa saber que existem consequências aos atos dela, mas ela também tem que receber isso na medida correta. Ela tem que receber isso de responsabilidade, só que com amor. Nós precisamos lembrar que a criança não é um pequeno adulto. A criança é um ser que está em desenvolvimento e está cheia de limitações. Nós adultos também temos limitações, nós também erramos, quanto mais uma criança. Ela está nessa fase de errar e aprender, ela está na fase realmente de experimentar. Então ela vai cometer erros. Ela vai cometer erros, mas ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir amada. Nós encerramos agora essa segunda aula e eu te espero aqui já para a sua terceira aula deste nosso segundo módulo.